Nós vamos iniciar fazendo uma revisão. Então, a coluna vertebral, ela possui 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras do sacro e de 4 a 5 no cóccix. A coluna vertebral, ela tem propriedades mecânicas de flexibilidade e de rigidez, que são fundamentais para que haja uma boa biomecânica do corpo humano. Quando a gente vai realizar uma avaliação postural, seja ela através da observação ou através da fotogrametria, nós vamos utilizar alguns pontos anatômicos para estabelecer relações de comparação ou para marcar esses pontos, como mostra aqui nessa fotografia, para que posteriormente eles sejam utilizados num software para fazer a fotogrametria. Nós já falamos antes, né, que a fotogrametria ela é um sistema que ela quantifica os dados das imagens em distâncias e ângulos através da fotografia. Nessa aula que nós vamos ver, então, vão ser abordados os principais pontos anatômicos que a gente utiliza para realizar uma avaliação postural e aqueles que são utilizados no DIPA, que é o software de avaliação postural desenvolvido pelo grupo Biomec aqui da URGS. Lembrando que ele é gratuito e todos podem ter acesso a ele. Então, se vocês puderem, dê uma passadinha lá no site, tiverem interesse, é só fazer um cadastro ali e vocês podem ter acesso. Para ficar mais didático e não ficar tudo muito misturado, eu dividi essa aula nos pontos que nós vimos. Nós vamos ver na vista frontal, de frente, na vista frontal de costas e na vista lateral. Então, nós vamos começar pela vista frontal de frente e nós vamos ver como encontrar a glabela, o ângulo externo dos olhos, a comissura labial, a clavícula, a porção external e acromial, o processo chifoide, a espinha ilíaca antero-superior, as cinturas, que são pontos que são utilizados no DIPA, ápice da patela, tuberosidade anterior da tíbia e o maléolo. A glabela, então, é o primeiro ponto que nós vamos ver. E aí, nesses slides, vocês podem observar que eu coloquei um selinho. Então, essas imagens e essa indicação de palpação foi retirada do manual do DIPA. E tem alguns que eu acrescentei porque não continha lá, então eu achei importante você saber. E começando então pela glabela, vocês podem notar aqui nessa imagem que é o ponto central entre as sobrancelhas. E aí a descrição é com a palpação, o indivíduo, o aluno, sentado ou em pé e o avaliador à sua frente, e palpar um sulco do osso frontal na mesma altura das sobrancelhas e exatamente no ponto medial entre elas. Então, a glabela é o espaço que fica entre as sobrancelhas. Quando vocês olham essa segunda imagem aqui, vocês podem olhar que ele já está com o marcador do DIPA, para vocês entenderem bem onde é que fica a localização desse ponto. O ângulo externo do olho direito e esquerdo. Então, a posição do aluno é sentado ou em pé e o avaliador à sua frente. E vai ser marcado o canto lateral do olho, na junção da pálpebra inferior e superior. E ali é, então, o ângulo externo do olho. Bem no cantinho, vocês podem olhar nessa segunda imagem, que já está também com o marcador. A comissura labial direita e esquerda. A posição do aluno também pode ser tanto sentado quanto de pé. E vai marcar esse cantinho da boca aqui, bem entre o lábio inferior e o superior. Então, é chamado de comissura labial. Acredito que esses 3 pontos não tenha muita dificuldade. Para identificarmos, então, a porção external da clavícula, o aluno ele fica sentado ou de pé e o avaliador à sua frente. E nós vamos ir palpando a clavícula em direção ao centro do corpo, até encontrar uma saliência óssea.
nós podemos pedir que o aluno ele levante o braço mais ou menos a 90 graus. E aí a gente nota que essa porção external da clavícula, ela deprime, ela abaixa, enquanto que o manubro do externo ali permanece fixo. Mas ela é uma protuberância óssea bem saliente, assim, então não tem muita dificuldade para ser localizada. Podem notar aqui também os marcadores do DIPAL, nessa segunda fotografia. A porção acromial da clavícula, ela também pode ser feita com o aluno sentado ou de pé e o avaliador à sua frente. E aí nós vamos ir palpando a clavícula em direção ao ombro. Ela é bem fácil de encontrar, porque também é uma saliência que a gente utiliza tanto na avaliação através da observação, quanto através da fotogrametria. E quando vocês estiverem palpando a clavícula, vocês vão encontrar uma mudança brusca de direção. E essa estrutura é o acrômio. Para nós identificarmos o processo xifoide, o aluno ele deve estar de pé e o avaliador à sua frente. E com os polegares da lateral para a medial, a gente vai palpando a parte de baixo da caixa torácica até encontrar um ponto central mais rígido. É aqui que se localiza o processo xifoide e ele fica um pouco superior à altura das costelas. Ele fica na parte de baixo também do osso externo. Então, para nós encontrarmos a espinha ilíaca antero-superior, pode ser tanto com o aluno em pé ou o aluno deitado. O DIPA ele traz orientação para fazer com o aluno em pé e o avaliador ao lado ou à sua frente. E aí vai começar com a palpação pela crista ilíaca e no ponto mais alto. E aí os dedos seguem para baixo, de trás para frente, até encontrar o ponto mais anterior e saliente do ilho, que corresponde à espinha ilíaca antero-superior. Tá aqui os dois pontos marcados para realizar a avaliação pelo DIPA. A segunda maneira é com o aluno deitado. E aí, então, nós vamos pedir para que ele abra um pouco a perna e deixe ela para fora da maca. E vai ser da mesma maneira. Vai primeiro palpar. E aí, se vocês notarem aqui, ele está com os dedos em pinça, ó. Primeiro a parte mais alta da crista ilíaca e vai ir para frente, descendo até encontrar uma proeminência óssea. O centro da cintura, então, direita e esquerda também, até nem comentei nos slides anteriores, mas vocês podem notar que sempre vai marcar os dois lados, né, direita e esquerda. Bom, aqui então o indivíduo em pé e o avaliador posicionado nas suas costas. Ah, mas como é que pode? Porque aqui nós estamos vendo todos os anteriores. Porque apesar da gente observar pelas costas, poderia também ser observado pela frente. Mas é que esses dados eles serão utilizados na fotogrametria, no DIPA, quando nós formos avaliar a postura de frente. A partir então das cristas ilíacas, em direção à cabeça, visualizar a maior concavidade da cintura e colocar o marcador. Para a extremidade inferior da cintura, o aluno então fica de pé e o avaliador posicionado nas suas costas. E com as mãos pronadas, com a palma da mão para baixo, vai fazer uma pressão em direção ao meio do corpo até sentir a crista ilíaca. E vai palpar o ponto mais superior da crista ilíaca na lateral do corpo. Aqui vocês podem notar, ó, a vista posterior. Então, ele está empurrando as mãos aqui para o centro para encontrar onde é que estão as cristas ilíacas e vai marcar esse ponto. Para localizarmos, então, o ápice da patela, o aluno ele tem que estar de pé e o avaliador ao lado ou à sua frente. E vamos pedir para o aluno, então, dobrar um pouquinho o joelho. E aí nós vamos palpar toda a patela, chegando até a parte de baixo da patela, que ele forma tipo um Vzinho.
e é ali o ápice da patela. Tá marcado aqui, ó. Essa bolinha mais de cima, tá, gente? Para encontrarmos a tuberosidade anterior da tíbia, o aluno ele deve estar de pé e o avaliador ao seu lado ou à sua frente. A tuberosidade ela é uma proeminência óssea de formato triangular. Então, se tu não conseguir visualizá-la diretamente, tu pode seguir o caminho do tendão patelar, onde ele insere distalmente, porque ele insere justamente nessa tuberosidade. Vocês podem olhar aqui nesse desenho, é a bolinha que está mais embaixo. Não é muito difícil também de identificar. O DIPA, ele solicita que nós façamos a marcação do maléolo lateral direito e o aluno ele deve estar sentado ou em pé e o avaliador ao seu lado. E ele é bem fácil de marcar, assim, ele é uma estrutura bastante proeminente. Então, tu vai palpar ele com os dedos em pinça e aí tu vai tentar marcar o local mais central dele. Essa eu acho que é a parte mais complicada. Quando o tornozelo está numa posição neutra, o maléolo lateral ele fica mais ou menos 1,5 centímetros mais baixo que o medial. Agora nós iniciaremos, então, a ver os pontos da vista frontal de costas ou vista posterior. Nós iremos ver a protuberância occipital, o tubérculo posterior do atlas, os processos espinhosos de C2, C4, C6 até S2, a escápula, a espinha ilíaca póstero superior e a tuberosidade do calcâneo. A protuberância occipital, o aluno ele deve estar sentado ou em pé e o avaliador posicionado nas suas costas. E nós vamos palpar da lateral para medial, a linha nucal, na parte de cima, até encontrar uma saliência óssea bem no meio, bem central. Para identificarmos, então, o tubérculo posterior do atlas C1, é importante que a gente lembre que o atlas ele tem um formato anular, que consiste em 2 arcos, um anterior e um posterior, e 2 massas laterais. As massas laterais do atlas têm formato ovalar e suporta o peso da cabeça. Não apresenta corpo nem processo espinhoso. Então, para nós identificarmos esse tubérculo posterior do atlas, o aluno ele deve estar sentado ou em pé e o avaliador ao lado ou posicionado nas suas costas. Como ele geralmente ele não é palpável, nós vamos utilizar então os 3 dedos na mão. Se nós utilizarmos então a mão direita, o dedo indicador vai estar sobre a protuberância occipital, o dedo anular sobre o processo espinhoso de C2 e o dedo médio sobre o tubérculo posterior do atlas. O C2 eu vou ensinar agora no próximo slide como é que a gente identifica. Quando nós falamos então no axis, que é a C2, a segunda vértebra da cervical, é importante lembrar que tem um formato bem peculiar, que apresenta em seu corpo um processo vertical, formando um eixo pelo qual permite a rotação do atlas, e o nome é processo odontoide. Ele é o primeiro processo espinhoso palpável, então é a primeira saliência óssea que a gente consegue distinguir. Para nós identificarmos, então, o processo espinhoso, o aluno ele deve estar sentado ou em pé e o avaliador ao lado ou posicionado nas costas. Então, nós vamos deslizar os dedos pela coluna cervical a partir da protuberância occipital até encontrar um processo espinhoso grande e proeminente. Esse é o processo espinhoso de C2. E ele fica mais ou menos 3 centímetros abaixo da protuberância occipital. Lembra no slide anterior que nós utilizamos então os 3 dedos da mão direita, né, com o indicador a protuberância occipital, com o dedo médio o tubérculo posterior do atlas, que é C1,
e o anular sobre o espinhoso de C2. É importante que vocês façam também uma contraprova, que é com a polpa do polegar do lado direito do processo espinhoso, então de C2, rodar gentilmente a cabeça do aluno à esquerda. E aí esse dedo que está sobre o processo espinhoso, ele vai colidir com o polegar. As vértebras da cervical, de C2 a C6, elas têm algumas características específicas, como, por exemplo, o forame transverso, que são esses buraquinhos aqui, por onde passam as artérias e as veias. Elas apresentam também 2 tubérculos, anterior e posterior, e os processos espinhosos são divididos, são chamados de bífidos. Também os elementos anatômicos da parte anterior do pescoço, eles podem servir de referência para vocês terem uma ideia da localização das vértebras cervicais. E aí, por exemplo, então, o ocioide, que fica abaixo da mandíbula, ele corresponde a C3. A parte superior da cartilagem tireoide, ela corresponde a C4. A parte inferior da cartilagem tireoide, a C5. E a cartilagem cricoide, que é a parte inferior da laringe, ali que se liga à traqueia, corresponde a C6. Isso são algumas referências para vocês terem, para poder ter a localização das vértebras da cervical, porque nem sempre é muito fácil de palpar. Nessa imagem aqui vocês podem observar a C7, que ela tem um grande processo espinhoso e é mais fácil de identificar do que as outras. Para identificar o processo espinhoso de C4 e C6, que conta no protocolo do DIPA, então o aluno ele pode estar sentado ou em pé, e o avaliador ao lado ou posicionado nas costas, e nós vamos seguir a partir da C2 que nós já identificamos. E também podemos utilizar a C7, como eu disse para vocês, ela é o processo espinhoso que aparece mais proeminente. No próximo slide, nós vamos falar sobre a identificação da C7 e a diferenciação de C7 e T1. Para nós identificarmos os processos espinhosos de C7 e T1, nós temos que levar em conta que C7 é considerada uma vértebra de transição entre a coluna cervical e a torácica, por apresentar algumas características que se assemelham às das vértebras da torácica e outras que não são comuns às outras vértebras cervicais. Como, por exemplo, o processo espinhoso, além de ser longo e proeminente, ele é bem diferente dos outros processos espinhosos da cervical. Os processos transversos são relativamente grandes, mais longos também que os das outras vértebras cervicais. O processo espinhoso de C7 faz com que a gente identifique ele mais facilmente, e aí acaba servindo como ponto de partida para localizar as outras vértebras da cervical. Mas às vezes, o C7, a vértebra C7, ela pode ser confundida com a primeira torácica, que também possui um processo espinhoso bem proeminente. E para saber qual é o processo que a gente está palpando, nós utilizamos uma manobra diferencial entre C7 e T1, que é essa que está aqui no slide. Então, o aluno ele pode estar sentado ou em pé e o avaliador ao seu lado. Então, nós vamos colocar o dedo médio sobre o maior processo espinhoso na base do pescoço. Como mostra aqui na figura, em 70% dos casos vai estar sobre C7, sobre o processo espinhoso de C7, e 30% será sobre o processo espinhoso da primeira torácica. O dedo indicador, então, ele é colocado sobre o processo espinhoso mais proeminente. Se vocês tiverem dificuldade em encontrar qual é o processo espinhoso mais proeminente, vocês podem pedir para o aluno de vocês fazer uma flexão do pescoço. Com a outra mão, gentilmente,
vocês vão realizar uma extensão da cabeça, vão colocar a cabeça um pouquinho para trás. Se o processo espinhoso do dedo indicador deslocar-se anteriormente, isso quer dizer o quê? Se esse dedo aqui perder o contato, esse será o processo espinhoso de C7. Se não deslocar anteriormente, será T1. Então, resumidamente, quando vocês pedirem, então, para o aluno de vocês fazer essa extensão da cabeça, se não ocorrer movimento onde vocês estavam com o dedo, é T1. Se ocorrer uma pequena movimentação, é C7. E se houver uma grande mobilidade, é C6. Para nós identificarmos, então, os processos espinhosos de T2, T4, T6, T8 e T10, nós vamos partir da localização de T1. E aí, nós vamos fazer a diferenciação, então, entre T1 e C7. Vamos identificar C7, T1, T2, que está mostrando aqui nessa bolinha, T4, T6 e T8. E como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos, então, com o dedo médio sobre o processo espinhoso e vamos buscar com o indicador o próximo processo espinhoso. E para facilitar, pode-se flexionar um pouco a coluna para encontrar o processo espinhoso. Como vocês podem ver aqui, entre o T6 e T8, mais ou menos na altura de T7, fica no nível do ângulo inferior da escápula. É mais uma dica de referência para quando vocês forem realizar essas marcações para utilizar na fotogrametria. Nesse slide, então, nós seguimos para encontrar o processo espinhoso de T12, que também vai seguir a contagem a partir da primeira torácica. O indivíduo ele tem que estar sentado ou em pé e o avaliador ao lado ou posicionado nas suas costas. E nós vamos de novo lá. Aqui está marcado ó, C7 e o T2, porque o T1 não é pedido para ser marcado pelo software DIPA, pelo protocolo. Então, a marcação vem C7, T2, T4, T6, T8, oitava torácica, 10ª torácica aqui, ó, que coincide com o biquíni aqui, e a 12ª torácica. Para nós identificarmos, então, os processos espinhosos de L2 e L4, nós precisamos levar em conta que as vértebras lombares são as maiores e que elas têm os seus processos transversos muito mais longos do que os torácicos e os da cervical. Fica mais fácil também de encontrar o local dos processos espinhosos por causa do sulco formado pela musculatura paravertebral nessa região aqui. Então, a posição inicial do aluno é sentado ou em pé e o avaliador ao lado ou posicionado nas suas costas. Ele pode ser feito de duas maneiras, ou seguir a contagem partindo de T1 ou T12, como a gente fez anteriormente. Então, identificou C7, fez a diferença de T1, né? E aí parte T2, T4, T6, T8, T10, T12, e aí vai para a lombar, para a segunda lombar, e depois para a quarta lombar. Ou a gente pode partir da quarta lombar. E como é que nós chegamos na quarta lombar? Nós vamos, então, colocar as mãos pronadas, lembra, com a palma da mão para baixo, na parte mais superior da crista ilíaca e as pontas dos dedos apontando para frente. E aí vai palpar essa região da espinha ilíaca mais alta. E aí, abaixo da linha dos polegares, ali, provavelmente vai estar o processo espinhoso de L4. De uma forma geral, então, os ápices da crista ilíaca, a parte mais superior, está no mesmo alinhamento horizontal de L4, L5.
É importante também que, caso vocês fiquem com dúvida na hora de fazer essa palpação, vocês podem pedir para que o aluno aumente um pouco essa lordose lombar, empine mais o quadril ali, com o objetivo de mobilizar esses processos espinhosos lombares, porque aí dá para perceber que os processos espinhosos ali da região, eles vão se movimentar de forma mais individualizada, comparado com os do sacro. E aí vocês vão poder identificar. O sacro, então, ele articula-se com a L5, com a quinta lombar, é largo, e em seu ponto médio encontra-se a porção superior do corpo de S1, que se projeta para frente, formando o promontório, que é a parte mais saliente da base do sacro. Algumas diferenças anatômicas do sacro quanto ao sexo, então, mulheres, ele é mais curto, mais largo e mais oblíquo. Ele apresenta uma direção mais dorsal, aumentando o tamanho da cavidade pélvica, além também de aumentar o ângulo sacrovertebral. Nos homens, a curvatura sacra é maior e, em toda a sua extensão, sua curvatura é mais homogênea. Para identificar a espinha ilíaca póstero superior, então o aluno vai ficar em pé e o avaliador posicionado nas suas costas. Então vai iniciar pela porção mais superior da crista ilíaca, vai colocar as mãos pronadas, com os polegares em direção ao centro do corpo e vai palpando até encontrar duas saliências. Tá? Ao perceber que tu encontrou aquelas saliências, tu vai passar, vai palpar por toda a estrutura. E aí tu vai então retornar a ela, onde tem um pequeno encaixe. Tu vai sentir no polegar. Tu pode pedir para que o teu aluno ele faça uma flexão, ele dobra um pouquinho a perna, levante um pouquinho o joelho, e aí tu vai ver que a espinha ilíaca póstero superior, ela vai um pouquinho para trás, para baixo e para o centro. Eu, pessoalmente, eu tenho mais facilidade em identificar pelas fossas de Michaelis, que são aqueles furinhos que tem na lombar. Se vocês já repararam que as pessoas têm ali uma depressão na lombar, né, dos dois lados da coluna vertebral, e que é onde o sacro ele se liga ao ilho da pelve. Então fica um pouquinho mais para baixo e para o meio desses buraquinhos da fossa de Michaelis. O processo espinhoso de S2, como foi falado no slide anterior, ele fica no centro das espinhas ilíacas póstero superior. E a posição é o aluno de pé e o avaliador posicionado nas suas costas. A espinha da escápula, ou trígono espinar da escápula, a posição do aluno é de pé e o avaliador posicionado nas suas costas. E vai pedir, então, para que o aluno apoie o antebraço do lado avaliado nas costas, como se ele fosse colocar a mão no meio das costas, né? Esse braço aqui no meio das costas. E aí vai palpar a espinha de lateral para medial, com a ponta dos dedos, em formato de pinça os dedos, até chegar numa região plana de formato triangular. Aqui mostra o marcador do DIPA, bem onde é a espinha. Para identificar o ângulo inferior da escápula, nós vamos pedir também para que o aluno coloque a mão para trás, no meio das costas, e ele vai estar em pé e o avaliador posicionado nas suas costas. E aí nós vamos identificar, então, a escápula, que forma bem o ângulo inferior aqui, onde está o marcador do DIPA nessa outra fotografia. É facilmente visualizado, facilmente identificado. Para identificar a tuberosidade do calcânio, vocês podem ver nessa imagem. Ela mostra que a tuberosidade do calcânio está situada na face posterior e recebe a inserção do tendão do calcânio. O aluno, então, ele deve estar em pé e o avaliador posicionado nas suas costas.
e vai palpando com os dedos em formato de pinça o tendão de Aquiles, no sentido caudal para baixo, até encontrar a inserção no calcâneo. Então, aqui já está o marcador do DIPA posicionado. Terceira e a última parte dessa aula, nós vamos ver então os pontos anatômicos na vista sagital ou vista lateral, que são o tragus, o acrômio, o trocânter maior do fêmur e a tuberosidade do côndilo lateral do fêmur. Para identificar o tragus, o aluno ele deve estar sentado ou em pé e o avaliador ao seu lado, e é essa proeminência aqui da cartilagem, que tem um formato de ponta e fica bem em frente à orelha aqui. É fácil localização também. Aqui já mostra nessa outra fotografia, demarcado com o ponto do DIPA. O acrômio, como nós já falamos anteriormente, vai palpar então a clavícula em direção à lateral até encontrar o ponto mais destacado, usando o polegar e a ponta do dedo indicador, até perceber o limite anterior e posterior do acrômio. Se ainda ficar com alguma dúvida, se aquele é o ponto certo, pode pedir para que o teu aluno abra o braço ou flexione o braço a 90 graus e vocês permanecem com a mão ali sobre o ombro, vocês vão perceber a elevação do acrômio. Aqui aparece a marcação do DIPA. Para identificar o trocânter maior do fêmur, nós vamos então pedir para o aluno ficar de pé e o avaliador ao seu lado. Nós vamos localizar a crista ilíaca e descer com os dedos em direção à depressão causada pelo relevo do glúteo médio e mínimo. E aí, mais abaixo, nós vamos encontrar o trocânter maior do fêmur. Nós vamos precisar, então, utilizar os dedos em pinça para identificar essa estrutura e encontrar um ponto central nela. É exatamente nessa porção mais lateral e superior do quadril que se localiza o trocânter maior do fêmur. É importante salientar que esse ponto ele fica mais ou menos a 2 a 3 dedos da crista ilíaca. Segundo o DIPA, a melhor posição para identificar essa estrutura é o decúbito lateral. Porém, é importante que vocês fiquem cuidando para quando forem avaliar esse aluno de pé, para que esse ponto permaneça bem localizado. Aqui nessa foto vocês podem notar a localização desse ponto. E eu, pessoalmente, prefiro fazer a avaliação com o aluno de pé. E aí eu peço para ele levantar um pouquinho o pé do chão e fazer alguns movimentos circulares, de abertura de pé, porque aí na mão ali dá para sentir bem o trocânter maior se movimentando. Para identificar a tuberosidade do côndilo lateral do fêmur, ou, como também é conhecido, epicôndilo lateral do fêmur, o teu aluno deve estar sentado ou em pé e o avaliador ao seu lado. O primeiro ponto é localizar a patela e deslizar os dedos na lateral para a posterior, até encontrar uma proeminência. Para facilitar, tu pode pedir para que o teu aluno ele estenda e dobre o joelho algumas vezes. O ponto mais lateral e saliente vai ser a tuberosidade lateral. Quando o joelho ele fica flexionado a 120 graus mais ou menos, esse côndilo lateral ele torna-se bem nítido, é bem fácil de identificar. Aqui nessa outra imagem já aparece com o marcador do DIPA. Para finalizar, eu escolhi essa frase. Eu não posso lhes dar um mapa, só posso lhe dar uma grande paixão por descobrir. Apesar dessa aula parecer um mapa, né, vocês vão ver que na caminhada de cada um, assim, que cada corpo pode até apresentar as mesmas estruturas. Porém, cada aluno de vocês é único e eles vão apresentar peculiaridades que vocês precisam estar atentos e aptos para identificar,
Até porque se fosse todo mundo igualzinho, teria a mínima graça, né? Então, fica essa mensagem de reflexão, que vocês tenham interesse, que busquem se aprofundar, que tentem encontrar essas estruturas que hoje nós vimos na aula, porque é muito importante que vocês saibam identificá-las. Eu vou disponibilizar um vídeo no Moodle, onde uma colega mostra a palpação desses pontos, e eu sugiro que vocês assistam e tentem encontrar essas estruturas anatômicas em vocês mesmos, ou peçam para um amigo servir de modelo. Eu acho muito incrível. Tentem assistir às aulas e já irem tirando as dúvidas para não deixar acumular. Boa semana e até a próxima aula!